Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso, eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, o Evangelho de hoje nos apresenta a parábola dos lavradores maus, na qual Jesus compartilha uma lição profunda sobre a responsabilidade que temos como administradores dos dons de Deus e a consequência de nossas ações. Na parábola, um proprietário de uma vinha planta uma videira, cerca-a, cava um lagar e constrói uma torre. Ele então a aluga para lavradores e parte em viagem. Quando chega a época da colheita, ele envia seus servos para coletar os frutos. No entanto, os lavradores maus se rebelam, maltratam e matam os servos. O proprietário envia mais servos, mas o mesmo destino trágico os aguarda. Finalmente, ele envia seu próprio filho, pensando que os lavradores o respeitariam, mas eles conspiram para matá-lo e tomar posse da vinha. Essa parábola é uma representação da relação entre Deus e o povo de Israel, mas também tem relevância para todos nós como discípulos de Cristo. A vinha representa a criação de Deus e, por extensão, a Igreja e o reino de Deus. Os lavradores maus simbolizam aqueles que deveriam ser responsáveis por cuidar da vinha, mas que, em vez disso, se tornam gananciosos e egoístas. Eles rejeitam os mensageiros enviados pelo proprietário, incluindo os profetas que foram chamados a lembrá-los da justiça e da fidelidade a Deus. O filho enviado pelo proprietário representa Jesus, o Filho de Deus. Sua morte nas mãos dos lavradores maus prefigura sua crucificação, que foi o ápice da rejeição e da rebelião contra Deus. No entanto, Deus transforma essa tragédia em redenção, pois a morte e ressurreição de Jesus trazem a possibilidade de perdão e salvação para todos nós. A mensagem essencial desta parábola é que o reino de Deus não será tirado, mas será dado a um povo que produza os frutos da justiça e da fé. Isso nos lembra que ser discípulo de Cristo não é apenas um privilégio, mas também uma responsabilidade. Hoje,
somos chamados a refletir sobre nossa própria responsabilidade como administradores dos dons de Deus. Ele nos deu a fé, a graça, os dons espirituais e a liberdade para escolher. Como estamos usando esses dons? Estamos produzindo os frutos do reino, vivendo de acordo com os ensinamentos de Jesus e compartilhando o Evangelho com os outros? Que possamos reconhecer a importância de nossa responsabilidade e a graça da oportunidade que Deus nos deu de sermos parte de seu reino. Que possamos escolher viver uma vida que glorifica a Deus e que produz frutos de amor, justiça e compaixão, para que possamos ser verdadeiros herdeiros do reino de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos ajude a transmitir o Evangelho ao máximo de pessoas possíveis. Curta e compartilhe com seus amigos e familiares. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado.